Bom dia, pessoal. Bom dia, senhoras e senhores. Deus abençoe essa reunião proposta pelo Conselho Tutelar e a Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da Câmara dos Vereadores. Nós estamos felizes, enquanto comissão, em poder receber todos os senhores e as senhoras, abrir esse espaço de debate, esse espaço tão importante aqui da Câmara Municipal para discutirmos assuntos pertinentes à criança e ao adolescente. Então, eu gostaria de chamar desde já aqui para compor a mesa os vereadores da Comissão da Criança e do Adolescente, vereadora Carlinda Tinoco, o vereador Daniel. O Daniel, ele precisou fazer um atendimento rapidinho e ele já está retornando. A senhora Juliana, representando o Conselho Tutelar. A senhora Jane, vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O senhor Vinícius, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. A senhora Flávia Verdugo, secretária adjunta da Saúde. O senhor Francisco Borota, secretário adjunto de Segurança. Faltando algum nome aqui? Aqui tem o Daniel e quem que... Ah, não, o Borota está aqui, o Daniel, né? Vou aguardar um pouquinho para fazer menção a alguns nomes aqui extremamente importantes, mas para que eu não cometa nenhum equívoco e deixe de mencionar algumas pessoas e também não dê oportunidade de fala para essas pessoas, que são extremamente importantes, tá? Mas só vou esperar um pouquinho a lista vir completa para mim, para a gente poder mencionar e dar oportunidade de fala. Registrar aqui a presença dos vereadores Kleber Ribeiro, que está... Kleber está ali. Delegado Mesquita, pastor Adalberto, e a assessora a Patrícia, da vereadora Janete Rocha Pietá, que gostaria muito de estar aqui, mas teve um falecimento acho que da mãe de um assessor, alguma coisa assim, né? E, infelizmente, ela não pôde estar presente. Tá? Então, eu gostaria de começar, até porque eu sei que eles têm muitos compromissos, e dar oportunidade de fala aqui para os vereadores da casa que estão presentes, né? Pode ser na sequência que eu mencionei aqui, vereador Kleber. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, todos que estão aqui na bancada. Parabéns pela luta de vocês, né? Cada um respectivamente nas suas funções, né?
eu fico feliz de ver a entrega. Sei que é uma manhã, mas muitos estão aqui pelas crianças, e as crianças são o futuro da nossa nação. Eu acredito que não tem nada mais importante, mais rico do que um país que cuida das suas crianças. Infelizmente, e aqui é uma coisa que eu sempre converso com o pastor, os números são alarmantes. Desde 2015 para cá, temos mais de 200 mil casos. E desses 200 mil casos, 86 mil são de estupros de crianças de 0 até 9 anos de idade. Isso é muito preocupante. E esses números não estão diminuindo. Não estão diminuindo, e nós não estamos vendo leis serem mudadas, modificadas para serem mais... seria uma problemática na cabeça do bandido, do criminoso. Então, quer dizer, a criança, quando ela é estuprada, ela nem sempre morre. E, quer dizer, a pena mais alta é de 30 anos, mas ela tem que morrer, porque já não começa para qualquer coisa, né? Porque tem que priorizar? Não, a gente tem que olhar para o criminoso, tem que pensar nele como ser humano. Mas eu acho que e aqui, pessoal, vocês me perdoem, esse tipo de gente não deveria ter o direito nem de ser enterrado no Brasil. Aí falam assim, mas tem direito a... O cara está tirando aquilo que é mais precioso. Quer dizer, a gente nem sabe se aquela criança poderia vir a desenvolver ali a cura do câncer. Ele está matando, é uma semente sendo morta antes de ser semeada. E para Deus não existe nada mais repugnante do que isso. E aí fala, né? Ai daqueles que mexem com meus pequeninos. Então, até Deus se ira e eu não posso mirar. A gente vê aqui, aqui vale a pena mostrar os dados. Não sou eu que estou falando, eu não quero comparar governos, de forma alguma. Mas olha só, no primeiro semestre, se você comparar os números do primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2023, dois governos diferentes, houve um aumento de 98% dos casos. E aí, no ano subsequente, houve um aumento de mais 63% dos casos. Não sei o que estou falando, são os dados. E agora, em 2025, já superou o ano passado. Então, quer dizer, no nosso país, quando a gente vê dados que estão se elevando, não é mostrar que o assaltante está sendo preso, o bandido está sendo preso. Não, é para mostrar que está tendo mais vítimas no Brasil. E essas vítimas são crianças. Eu sou totalmente contra isso. Eu acredito que tem que ter penas mais rígidas para o bandido, para o agressor, pensar 2 vezes, 3 vezes. Até porque nem sempre as crianças morrem. E a pena mais severa para que morre. Acho que o cara, simplesmente de ter feito o ato, ele já tem que começar 30 anos fechado, sem regime de progressão. É o mínimo. Sabe por quê? Eu tenho uma amiga de 50 anos de idade que sofreu violência sexual na infância, e é uma coisa que ela nunca superou até hoje. Aí falam, mas a família... Não foi pela família. Não foi pela família. E existe isso de falar, não, a maioria dos casos é por familiar. É mentira, não é. Agora, vim culpar a família, muito errado. Agora, se a gente tem um país que não assegura as leis rígidas para que a gente possa ter uma culpabilidade para o agressor pensar 10 vezes em cometer o crime, o que a gente está fazendo? Vai continuar aumentando os dados, os números. Infelizmente, números péssimos. E aí, a esquerda é que vocês não veem, às vezes vocês não acompanham, mas eu vi vários vereadores de esquerda subir aqui, se posicionar a favor das crianças. Aí, quando tem um evento desse, para discutir sobre a pedofilia, para se discutir sobre como melhorar a vida das crianças, tem algum de esquerda hoje aqui? Eu pergunto aos senhores, tem alguém? Não tem. São pessoas que sequestram a pauta para ganhar voto. Mas, na realidade, quando tem aumento de pena, eles votam contra. Quando tem, por exemplo, castração química para esse tipo de animal, eles votam contra. Então, perdoe minhas falas aqui um pouco mais rígidas. Esse daí foi
as lições que meu pai me passou, que eu tive no quartel, e eu não romantizo criminoso. Acredito que criminoso tem que ser tratado que nem criminoso. Do mesmo jeito que ele cometeu o crime, ele tinha que pagar. Ah, ele fez, vai ser feito com ele. Ou pior. Então, pessoal, que aqui a gente possa discutir hoje, e só de ver esse público aqui, eu acredito, pastor, parabéns. Eu acredito que beirando aqui umas 60, 70 pessoas, porque é difícil. Parabéns pela luta do senhor, parabéns por todo o seu gabinete. Eu vejo sempre o senhor lutando nessa esfera, nos seus vídeos, e é muito bom ter um político que se dedica a essa área, e conte sempre comigo e com o meu gabinete. Deus abençoe a todos e que Deus abençoe Guarulhos e o nosso país. Obrigado, vereador. Agora com a palavra, vereador delegado Gustavo Mesquita. Muito bom dia a todos e todas. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui nessa manhã tratando desse tema tão importante. Em nome aqui da agilidade, eu vou me abster de nominar todas as autoridades, vou fazer isso aqui na pessoa do meu amigo Wellington Bezerra e, ao mesmo tempo, já parabenizá-lo por toda a sua luta. Ele que faz do combate à pedofilia e abuso infantil uma verdadeira missão de vida, e a gente testemunha isso aqui. Parabéns, meu amigo, você vai ter sempre meu apoio e minha admiração. Na pessoa aqui da vereadora Carlinda e da nossa secretária adjunta Flávia Verdugo, quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, cumprimentar especialmente os conselheiros, conselheiras tutelar, vejo aqui na pessoa da minha amiga, irmã Irene, cumprimentar todos os conselheiros tutelares, e falar brevemente, porque o mais importante aqui é ouvir vocês nesse momento, mas da importância da gente estar junto nesse momento, debatendo e discutindo soluções, avanços, propostas de políticas públicas para a gente combater esse câncer, essa chaga, essa vergonha na nossa sociedade e no nosso país, que é a pedofilia, a violência e o abuso sexual infantil. Esse tema foi trazido agora em voga por uma publicação feita pelo influencer Felca. Não conhecia realmente esse influencer, já ganhou a minha admiração, porque tocou num tema de uma maneira que tocou, que muitas vezes nós não assistimos nos próprios políticos, as pessoas que devem trabalhar nesse sentido, nas nossas pessoas públicas, pessoas que têm a obrigação de fazer e não fazem, e a gente precisou, que bom, né, que veio um influencer do bem. Você vê que não tem só influencer do mal, tem pessoas do bem também que usam a internet por bem, e teve esse grande trabalho aí para trazer a baila aí dentro dos principais temas nacionais e colocar no centro da questão o combate à adultização, a violência, o abuso sexual infantil. Quando a gente observa os números de violência sexual contra a criança no Brasil, esses números são alarmantes. São 290 mil casos registrados pela Secretaria dos Direitos Humanos em 2024, no último ano. Só que esse número se torna ainda mais alarmante quando a gente tem acesso à informação de que apenas 7%, essa é a estimativa, 7% dos casos reais de violência sexual contra menores são, de fato, registrados, notificados, denunciados às autoridades. Então, vejam vocês, a gente multiplicaria aí esse número de 290 mil por baixo, aí, por 10. Né? E aí a gente chegaria perto do que é a realidade atual do nosso país, em relação a esse câncer, a essa maldade que é a pedofilia. Outro dado que nos assusta sempre quando a gente tem a informação de que 68% dos casos de abuso sexual contra menores são praticados por membros da família ou próximos à família.
Isso é muito grave, é alarmante e é algo com o que a gente não pode conviver. Então, a gente tem que estar junto, unir esforços, de fato, buscar elementos da realidade para juntos construirmos políticas públicas. A gente tem que tomar cuidado, nesse momento, para não deixar que essa pauta tão importante seja sequestrada, como a gente está assistindo agora. Infelizmente, é necessário dizer, a gente não estamos aqui para politizar, nem ideologizar um debate que é tão importante, mas a gente assiste agora a esquerda sequestrando essa pauta por conta da publicação do influencer Felca, para trazer a ideia de que a gente deve censurar as redes sociais, né? Mas, ao mesmo tempo em que eles querem censurar as redes sociais, e eu sou contra todo tipo de censura, porque nós aqui, nós não praticamos, né? Nós não divulgamos, nós não usamos a rede social por mal. Por que a gente tem que ser punido também com uma censura prévia? Então, eu sou contra qualquer tipo de censura. Agora, essas mesmas pessoas que defendem agora a censura das redes sociais são contra projetos importantes que nós temos já há tempos na Câmara de castração química para abusador e para pedófilo, são contra projetos como o do delegado Palumbo, já existentes, que criminalizam a adultização das crianças. Então, eu penso o seguinte, a gente tem que valorizar e lembrar sempre do livre-arbítrio do ser humano. O ser humano é dotado de livre-arbítrio. Então, se ele usar a liberdade das redes sociais por mal, tem que ser punido e tem que ser punido por rigor. Enquanto eles querem censura, nós queremos punição. Enquanto eles querem relativizar, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse outro ponto, a relativização da pedofilia. Porque, para alguns, o pedófilo ele é um doente. Essa afirmação, a meu ver, é extremamente perigosa. Porque no momento que a gente trata o pedófilo como doente, ele não pode ser punido, ele tem que ser tratado. Agora, ele é doente, mas ele não se joga do 10º andar, ele não rasga uma nota de 200, ele não come cocô, mas ele abusa de criança, ele se infiltra no meio das nossas famílias, ele age com método, com estratégia, com frieza. Então, essas pessoas não são doentes, são cruéis, são monstros, que têm que ser tratados como tal. Eu só não sou a favor da pena de morte, porque, como cristão, eu acredito que só quem deu a vida é que pode tirar. Mas eu acredito que essas pessoas têm que, sim, ter contra elas medidas como castração química, uma prisão perpétua, porque essas pessoas não têm condição de sobreviver em sociedade. E, no mais, que a gente possa construir políticas públicas dentro do nosso município para afastar todo tipo de adultização, de sexualização das nossas crianças. Dia após dia, nós nos deparamos com situações que, a primeiro momento, podem parecer banais. É uma dança, é uma música, é uma letra, é um rebolado. Até que ponto que a gente não está normalizando, banalizando todo esse tipo de situação? Que nós possamos ter sempre o discernimento para não banalizar a sexualização das nossas crianças e combater com todas as nossas forças esse câncer na nossa sociedade, que é a pedofilia. E que a gente possa lutar também por dar condições melhores para as nossas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, muitas vezes em situações de maus tratos. Quero agradecer o Conselho Tutelar que nos apoiou recentemente numa ação que fizemos em homenagem a essa reunião. Eu vou publicar hoje nas nossas redes sociais um resgate de 8 crianças. Agradecer ao meu amigo Wellington Bezerra, que mais uma vez esteve presente lá, nos apoiando nessa ação. 8 crianças que viviam em situação de cárcere, de cativeiro, na mão dos seus próprios pais, sem saber, muitas vezes, seu próprio nome, sem saber a data em que nasceu, sem saber a idade, sem contato com o mundo externo, vivendo, de fato, um verdadeiro cativeiro. Vocês vão ver que situação triste, lamentável, degradante que a gente encontrou lá. E hoje, graças ao Conselho Tutelar, essas crianças foram encaminhadas para o abrigo e estão lá tendo uma vida digna. A gente não pode garantir que elas vão ter um futuro brilhante, um futuro próspero, porque a gente não pode garantir isso para ninguém. Mas o que a gente pode garantir é que antes elas não teriam essa chance, e hoje elas terão, graças à nossa atuação conjunta. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês, contem sempre comigo que a gente possa avançar, construir políticas públicas integradas, conjuntas, melhorar o nosso canal de comunicação para as denúncias, para que as pessoas vítimas possam se comunicar
e a gente possa atuar para combater esse câncer na nossa sociedade, que é a pedofilia. Parabéns, Deus abençoe a todos, que tenhamos uma excelente reunião. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Pastor Adalberto. Bom dia, presidente, bom dia, mesa, e a todos que nos assistem nesse momento. Eu quero aqui parabenizar por essa comissão, por essa iniciativa tão importante que é a luta aí pela proteção das nossas crianças. Quero aqui enfatizar também o vereador pastor Wellington Bezerra, que a sua pauta é muito importante, a sua luta contra a pedofilia, e isso tem sido um exemplo aqui para todos nós e para aqueles que também acompanham o vereador nessa luta. Não é fácil. E também quero parabenizar aqui o Conselho Tutelar. Tenho acompanhado aí a luta dos conselheiros em combater esse crime, em ajudar essas pessoas, ajudar essas crianças. E a luta deles não é fácil. Eu tenho acompanhado isso, as condições que eles têm. Tem aqui a minha amiga Sônia, que eu aprendi com ela muitas coisas, a ver esse lado das nossas crianças, a luta que eles têm para proteger as crianças. E um país que é o quinto país que tem mais denúncia, tem alguma coisa errada. Então, precisamos realmente ter essas comissões, ter essas palestras, chamar a atenção. Uma estatística que, o ano passado, a cada hora, 8 crianças eram vítimas de abuso e exploração sexual. Hoje, em 2025, a cada hora, 8 crianças. Então, está aumentando. Então, precisamos realmente nos despertar para isso. Estamos falando de crianças, estamos falando de pessoas que estão iniciando a vida. Eu estive em Brasília, conversando com a senadora Damares, e eu fiquei, de verdade, estarrecido com a fala dela, quando ela foi na ilha do Marajó, ilha de Marajó, e ela contando os absurdos que tem ali, o que é feito com as nossas crianças. Ela falou para mim assim, vereador, quando eu me portei, quando eu me dediquei a proteger as crianças, a proteger pessoas indefesas, ela falou assim, eu precisei então andar de carro blindado, aumentar a segurança, porque as pessoas querem me eliminar. Então você entende que uma pessoa, o Felca mesmo agora, recentemente, está andando de carro blindado. Não dá para entender isso. Estão lutando para proteger as nossas crianças e, de repente, são atacados e, se não tomar cuidado, perde a vida. Só que a senadora falou para mim o seguinte, eu não vou desistir, porque eu estou mexendo com o ninho de cobra, ela falou. Então, eu sei que essa luta não é fácil, mas não dá para desistir. Então, eu quero aqui encorajar aqui os conselheiros e parabenizar com o que vocês têm e a luta que vocês fazem com aquilo que vocês têm. Conversei aqui com o vereador Wellington, com alguns vereadores, nós temos que ajudar os conselhos tutelares. O Vinícius aqui, que também está aí, Deus colocou ele numa posição para estar olhando para vocês, teve uma pequena melhora aí, mas vai melhorar mais ainda, eu creio, para que vocês tenham condições para ajudar as nossas crianças. E para encerrar aqui a minha fala, tive uma fala essa semana aqui
na Câmara, e eu queria dar uns conselhos aqui para os pais. Eu sei que as nossas leis, elas existem, e precisam ser mais rígidas, tá? Mas eu falei aqui, talvez eu fui até um pouco mal interpretado, não que eu não confio nas leis, tem que colocar em prática, mas os pais, eles são fundamentais aí no combate a isso. Os pais têm que ser mais participativos com seus filhos. Eles têm que acompanhar mais os seus filhos. Tem que ser mais amigo dos filhos. Aquele pai presente, aquele pai que se preocupa com o que o filho tem olhado aqui, ó. Quais são as amizades do seu filho. Então tem que começar desde criança. Eu falo que quando um pai, e olha que eu falo isso com propriedade, porque somos uma família de 15 irmãos, 10 homens e 5 mulheres. E o pai foi um exemplo de um homem protetor, de um homem que cuida. Imagina, 15 filhos. Mas o pai não tirava os olhos da gente. Ele sabia diferenciar o que era festa de adulto e o que era festa de criança. Meu filho, você não pode ir aqui. Aqui você pode. Então, eu quero aconselhar os pais. Não perca os seus filhos de vista. O pedófilo está talvez do seu lado. Você é obrigado a proteger o seu filho. Deus colocou você com essa missão de proteger o seu filho, de proteger essa criança, que infelizmente os pedófilos estão de olho nelas. Então que Deus tenha misericórdia das nossas crianças e nos ajude a combater esse crime. Deus abençoe, muito obrigado. Eu gostaria de chamar aqui, uma oportunidade de fala, a sempre vereadora Vanessa de Jesus, por favor. Vanessa de Jesus, que hoje é subsecretária da Mulher. Bom dia a todos e a todas. É sempre uma satisfação poder retornar aqui na Câmara de Guarulhos, lugar que eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Bom é construir amigos, né? E uma manhã tão importante, 35 anos de ECA, né? E eu queria utilizar esse tempo de maneira muito breve, sem ser prolixa na minha fala, para me deter a importância desses 35 anos. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui nesta manhã, ainda aqui dentro das nossas atribuições também de defesa, e não só das crianças, mas das mães, e agradecer por poder estar aqui com vocês, em nome do Wellington, nosso vereador, amigo, pastor. Quero cumprimentar todos os homens que estão à mesa, em nome da minha grande amiga, a vereadora Carlinda, cumprimentar todas as mulheres que também ocupam esse lugar e a mesa também. Dizer que eu ouvi atentamente os discursos que antecederam, que precederam a minha fala, e todos de extrema importância, e não menor do que o que eu vou dizer jamais. Eu gostaria de levá-los também para a visão de um outro prisma, de uma outra maneira também de pensar, com objeto de reflexão nesta manhã, de que convivendo ali no dia a dia, na pasta da mulher, nós temos semestralmente acesso aos dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do que tangencia os crimes de violência da figura feminina. Então, não dos meninos, mas de meninas pequenininhas, até mulheres adultas, senhoras e por aí vai. E a gente percebe a necessidade desse diálogo familiar, de onde eu acredito muito que as primeiras instruções devem sair de dentro de casa, devem ser elaboradas pelos pais. Concordo muito com o que o vereador delegado Mesquita disse,
de que a sonoridade, a música, determina que tipo de povo que nós temos. Isso é muito importante, porque às vezes um som, uma batida, uma música pode sim direcionar pessoas a transformar o ambiente em algo comum e às vezes não é comum. Então nós observamos, eu fiz questão de montar pessoalmente o último mapa de violência relacionado à mulher a Guarulhos aqui no último semestre. E a quantidade de crimes praticados com meninas, ainda muito pequenininhas, né? No pátio, no mercado, no estacionamento do mercado, no estacionamento do condomínio, são muitos os crimes. E, nesta manhã, parabenizar todos os conselheiros tutelares, dos quais, por muito tempo, e ainda hoje me auxiliam muito nas minhas tarefas do dia a dia, quando, com dúvidas, e nós não sabemos tudo, eu diria que nós estamos aqui para aprender. Tenho até um dó de pessoas que acreditam que sabem de muita coisa, porque, na verdade, a nossa vida é um grande aprendizado. E eu constantemente ligo para os conselheiros tutelares para saber o que fazer. Ainda o ano passado, nós atendemos um caso, quando ainda estava aqui, e, de fato, fui ameaçada mesmo, né? Dizendo que sabia onde eu morava, que eu tinha uma filha, que eu tinha uma família, porque eu fiz uma denúncia de um abuso sexual na região do Presidente Dutra. Então, isso é uma tarefa, e uma tarefa que é um chamado. Isso aqui é vocação. E o significado da palavra vocação é quando você não tem, às vezes, como fazer, mas o seu desejo de realizar supera as condições que você tem. Então, os conselheiros tutelares, muitas vezes, não têm a ferramenta. E não tem a ferramenta simplesmente porque o município não fornece. É porque os casos são tão distintos um do outro que, às vezes, você precisa fazer inúmeras avaliações para atuar num único caso. Mas, diante da falta de ferramenta, sobra vontade. E, pela força da vontade, vocês estão aqui nessa manhã. A vontade de realizar e de fazer. Então, nesse avanço do ECA, eu finalizo aqui minhas palavras, nós temos avanços significativos, como a diminuição da mortalidade infantil. Nós temos avanços significativos como o aumento da escolaridade. Nós temos aumento significativo como o aumento de denúncias nos casos de exploração sexuais. Mas também um desafio porque a gente sabe que nem todos os casos são denunciados. Então, esse aumento de criminalidade, ele pode ser visto diante de duas razões. A primeira, de que, de fato, as pessoas ainda precisam nos ajudar nessa tarefa da denúncia. E também, numa outra visão, de que o município, o Estado, está sendo efetivo e está dando a oportunidade de que as pessoas conheçam o serviço e possam denunciar de maneira mais eficaz, e nós estamos aqui para acolher. Não só o Conselho Tutelar, mas os vereadores dessa casa que têm compromisso, dos quais eu ouço e vejo todos os discursos. Eu tenho certeza que juntos, separados não, sozinhos nós não somos incapazes de realizar. Mas se juntar o Legislativo, o Executivo e todos os demais que estão aqui, certamente nós teremos uma sociedade muito melhor. Que Deus abençoe o dia de vocês e ótimo evento. Gostaria de registrar a presença e já convidar aqui para a oportunidade de fala, vereadora Fernanda Curti, por favor. Bom dia a todas e a todos que estão aqui presentes. Em nome da vereadora Carlinda, quero cumprimentar todas as autoridades que estão aqui na mesa. Em nome do vereador Wellington Bezerra, cumprimentar todas as pessoas, ativistas, também agentes que lutam e trabalham pela pauta da criança e do adolescente. Eu e o vereador Wellington temos profundas divergências políticas, mas é inegável, é impossível não reconhecer o trabalho e o empenho do vereador Wellington na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós estamos aqui comemorando os 35 anos do ECA,
num momento muito sensível do Brasil, onde todas as pessoas, inclusive potencializado pela internet, estão debatendo a proteção de crianças e adolescentes. E a primeira reflexão que eu quero fazer é que nós estamos vendo diversas autoridades colocando novos projetos para enfrentar a sexualização, a violência sexual contra a criança e adolescente. Mas o importante dizer, e é bom que essas autoridades conheçam, é que já existe lei para isso. É o ECA. O que nós precisamos fazer é fortalecer ainda mais a rede de proteção e as instituições que zelam pelo ECA. E com isso eu quero dizer da importância dos estados, municípios e governo federal fortalecer o Conselho Tutelar. Nós precisamos ter um equipamento que dê conta de ter toda a estrutura necessária para que conselheiros e conselheiras consigam atuar e garantir que o ECA seja cumprido em todas as cidades. Eu digo isso porque eu estive recentemente em algumas unidades do Conselho Tutelar e confesso que fiquei um pouco assustada, vereadora Carlinda, com a falta de condições objetivas para que essas pessoas possam trabalhar e dar conta de prestar o melhor atendimento para as crianças e adolescentes. Eu acho que tem que ser um compromisso dessa casa cobrar o prefeito de Guarulhos para que também lute por mais condições para os conselhos tutelares na nossa cidade. Inclusive reivindicando do governo federal mais orçamento também para investir. Se não tiver esse pacto da Câmara Municipal de cobrar o governo para que o governo também se mexa, não adianta a gente só comemorar. A gente tem que comemorar que essa lei existe, mas tem que ter esse compromisso de batalhar diariamente para que tenha condições objetivas de aplicar ela. Então, acho que esse é o compromisso do nosso mandato, mas eu espero que seja um compromisso de toda essa casa. E, para finalizar, acho que o caso que explodiu na internet traz para a gente uma reflexão muito importante. Primeiro, que o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes não é responsabilidade da família. Nós não estamos falando de costume, de moral e costume. Nós estamos falando de crimes. E é injusto a gente dar essa responsabilidade para a família que também está sendo vítima desse crime. A família precisa ter o conhecimento de quais são os canais de denúncia para conseguir buscar socorro. A obrigação de enfrentar crime no Brasil é das autoridades públicas. É do legislativo, é do executivo, é do judiciário. Se a gente transfere essa responsabilidade para a família, nós estamos tirando o papel do Estado. É papel do Estado garantir que as crianças e adolescentes sejam protegidos e protegidas e que as famílias consigam viver nos seus bairros, nas suas comunidades, com segurança e livre de violência. Então, nesse momento em que a internet inteira está discutindo enfrentamento à sexualização de crianças e adolescentes, nós precisamos cobrar a regulamentação das plataformas digitais. Vocês sabem muito bem que as plataformas digitais se tornaram hospedeiro de criminosos que estão usando a internet para vender pornografia infantil, que estão usando a internet para aliciar menores. E a Meta não vai ser responsabilizada? O TikTok não vai ser responsabilizado? Nós vamos deixar essas plataformas subindo conteúdo infantil, pornografia infantil, como se fosse qualquer coisa, e alguns vão chamar isso de censura. Como uma ala política do país dizendo que regulamentar as plataformas é censurar. Está querendo proteger criminoso? Basta entrar na internet e ver a quantidade de conteúdos criminosos contra crianças e adolescentes, mas também contra mulheres, contra pessoas negras, contra pessoas pobres. Ou seja, não existe mais condição das autoridades públicas desse país permitir que as plataformas digitais de relação social sejam hospedeiro de criminosos que estão aliciando menores e lucrando com pornografia infantil. Então, o Congresso Nacional vai receber do governo federal uma proposta de regulamentação da internet e acho que esse debate precisa permear todos os municípios
para que a gente não permita que algo tão genial quanto é a internet, eu não sou daquelas que é contra a digitalização do mundo, a chegada da internet, pelo contrário, acho que a internet democratiza a informação, dá vários espaços, inclusive para as pessoas criarem outras profissões, enfim. Mas esse ambiente não pode ser o ambiente onde se hospeda ações criminosas. Então, eu encerro aqui a minha fala, chamando cada um e cada uma para fazer essa reflexão. Não adianta a gente só falar que a família precisa cuidar e orientar mais, sendo que a família também é vítima desses que estão usando as plataformas para cometer crimes e lucrar com a exposição, adultização e sexualização de crianças e de adolescentes. No mais, contem sempre com essa vereadora na luta por essa pauta, porque o enfrentamento a todos os tipos de violência é um compromisso nosso. Mais uma vez, parabéns, vereador Wellington, vereadora Carlinda, vereador Daniel, pelo trabalho que estão desenvolvendo à frente da comissão. Obrigada. Obrigado, vereadora. Agora, gostaria de uma oportunidade de fala, a secretária adjunta da Saúde, senhora Flávia Verdugo. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Em nome do vereador Wellington Bezerra, cumprimento toda a mesa e autoridades presentes. Em nome da Secretaria da Saúde, eu cumprimento todo o Conselho Tutelar, como mulher, como mãe e como assistente social de formação. Trabalho e trabalhei há mais de 15 anos em conjunto com o Conselho Tutelar, tanto nos espaços de gestão quanto na ponta, e tenho um profundo respeito à atuação de vocês em relação à defesa da criança e do adolescente. E parabenizo o trabalho de vocês, e eu concordo com a secretária Vanessa de Jesus, minha grande amiga, que realmente é uma vocação, Vanessa. É uma vocação, essa defesa, esse compromisso com a criança e com o adolescente. Enquanto saúde, nós sabemos da nossa responsabilidade em fazer a política pública funcionar de fato na ponta, e esse é o nosso compromisso, e eu quero parabenizar por esse momento, por esse debate, por essa discussão, porque é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade, não só do poder público, mas da família, da sociedade civil, de todos nós, é um compromisso nosso, ninguém se isenta, todos têm o seu nível de responsabilidade, mas a responsabilidade da defesa da criança e do adolescente é sim de todos nós. Eu falo enquanto mulher, enquanto mãe de uma linda criança de 11 anos, é a nossa responsabilidade também. E estamos aqui enquanto poder público para reafirmar esse compromisso num atendimento digno, humanizado. Esse é o nosso papel. Hoje na saúde nós contamos com 5 núcleos de atendimento e apoio às vítimas, e nós estamos estendendo para o 6º núcleo, que conta com uma equipe multiprofissional para isso, com assistente social, com psicólogo, para um atendimento mais humanizado, para uma escuta qualificada, tanto para a família quanto para a vítima, e nós estamos engatinhando, discutindo e todos os dias nos comprometendo com essa causa. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar mais uma vez por esse evento, e o nosso compromisso ele está reafirmado com todas as pessoas para um atendimento e para um trabalho mais digno para todos nós. Muito obrigada. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Primeiro eu quero fazer questão de mencionar aqui que essa reunião é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é sobre uma pessoa, muito menos uma ação específica. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de leis que tem um intuito bem claro: garantir direitos de crianças e adolescentes. Fazer com que, permitir que crianças e adolescentes verdadeiramente sejam reconhecidos como sujeitos de direito. Coisa essa que, ainda no século passado, não se via as crianças e os adolescentes como sujeitos
de direito. Nós vamos ver menções aos direitos da criança e do adolescente, ali no ano de 1924, na Convenção de Genebra, onde as crianças ainda não tinham seus direitos garantidos. A sociedade já avançava rumo à tecnologia, o mundo industrial já avançava, e as crianças ainda eram vistas com as mesmas roupas que os adultos. Os meninos usavam as mesmas roupas que os adultos. As meninas usavam as mesmas roupas que os adultos. Isso pode parecer algo bobo, mas para nós que militamos e estudamos os direitos das crianças e dos adolescentes, nós percebemos de uma forma muito clara que a ideia era tratar as crianças como adultos. Pensando assim, esses não tinham direitos. Os anos, as décadas se passam, os movimentos sociais no Brasil começam a se mover em torno de direito da criança e do adolescente. Prestes e durante a elaboração da Constituição Federal de 1988, levantou-se o movimento Criança Constituinte. Inclusive, politicamente falando, a ideia era: vamos votar em candidatos que apoiem os direitos das crianças e dos adolescentes. E em meio a essa pauta, a essa luta, nós temos na nossa Constituição Federal o artigo 227, que traz para toda a sociedade a responsabilidade de lutar pelos direitos da criança e do adolescente. E não de forma facultativa, mas como obrigação. E tanto o artigo 227 da Constituição Federal, como o artigo 4º do ECA, começa trazendo como um dever, inclusive da família, porque todos nós, participantes, atores da rede de proteção da criança e do adolescente, temos o dever de atuar e de garantir os direitos. Antes de encerrar a minha fala e abrir aqui para os colegas da mesa, eu quero dizer que a luta em prol dos direitos da criança e do adolescente não pode ser uma luta, não pode ser uma pauta ideológica. Eu, sinceramente, fico muito triste quando me deparo com pessoas, quer seja de viés ideológico mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais ao centro, ou mais qualquer coisa que seja, querem dominar essa pauta, endemonizando o outro lado e santificando um outro lado. Se nós caminharmos como sociedade, entendendo que a pauta da infância tem dono, nós vamos regredir, nós vamos perder, e mais do que nós que estamos aqui, a infância, a adolescência vai continuar perdendo. Ou nós entendemos que mesmo com discordâncias ideológicas, nós precisamos pensar para convergir, para atuar, para salvar, para proteger em todas as esferas dos direitos das crianças, ou nós vamos continuar perdendo
como sociedade. Portanto, o meu conselho, e é algo que eu trago desde quando eu atuava enquanto conselheiro tutelar, porque eu dormia, do lado da minha cabeceira tinha uma Bíblia e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O meu conselho é, na proteção da criança, precisamos nos despir de tudo aquilo que nos impede de enxergarmos verdadeiramente a criança. Deus abençoe, vamos em frente. Agora com a palavra a vereadora Carlinda Tinoco. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar ao Conselho Tutelar, ao Conselho Tutelar, que tem um papel muito importante na cidade de Guarulhos. E nesses 35 anos do ECA, que é tão importante também essa pauta, onde a lei ela tem que ser exercida, então eu digo que são as conselheiras tutelares e os conselheiros de Guarulhos que têm feito toda a diferença ao acolher as famílias de Guarulhos, principalmente as crianças, porque a criança tem que estar com seus pais. Quero cumprimentar a nossa mesa, em nome da Juliana Paula, que ela também representa o Conselho Tutelar. Então, eu cumprimento todos os senhores e senhoras. Quero cumprimentar todos os vereadores também aqui presentes, meus colegas de todos os dias aqui na Câmara dos Vereadores, onde cada um com sua pauta também tem trabalhado e construído essa cidade. A Secretaria também de Saúde, em nome da Flávia, que foi a primeira pessoa que eu encontrei hoje nessa manhã, e fico muito feliz com a participação de todas as redes nessa cidade, porque a pauta da criança e do adolescente é isso, é essa união, é essa unidade de nós estarmos aqui reunidos por esta participação e causa que lutamos todos os dias. Um dia também já fomos crianças. E a criança, ela é pura. A criança, ela perdoa facilmente. E nós, adultos, o que estamos fazendo com essas crianças? Então, o compromisso nosso é toda a sociedade. Não é buscar o culpado, mas é exercer a lei, que é os 35 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem avançado muito na sociedade. Mas a gente sabe também que a gente tem que continuar lutando. Lutando principalmente, eu digo, pelo Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar ele é a porta dessa cidade. Não adianta ter A, B, C e D, porque o Conselho ele está capacitado e preparado para construir políticas públicas também na cidade de Guarulhos. Então, a Câmara Federal, a Câmara Estadual, Municipal, todos nós somos responsáveis por todos os dias buscarmos políticas públicas que venham favorecer as crianças. E o ECA tem feito isso, porque eu vejo cada vez mais esse empenho. E quem faz isso todos os dias? O Conselho Tutelar. Então, eu quero aqui parabenizar também a Comissão da Criança e do Adolescente, em nome do nosso presidente, Wellington Bezerra, porque, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de conhecer a comissão desde o meu primeiro mandato. E eu vejo a responsabilidade do nosso vereador, essa unidade de comissão também com o nosso querido vereador Daniel Santos. A gente tem essa unidade. E quando a gente pensa em comissão, aqui dentro da
Câmara, a gente pensa nas crianças. A gente pensa estar unânimes com todos os vereadores da casa, com essa Câmara Legislativa, porque sozinho nós não podemos construir nada. Então, conselheiros e conselheiras tutelares, o meu agradecimento hoje, a minha celebração hoje dos 35 anos do ECA é voltado para todos vocês, porque é vocês que cuidam todos os dias das crianças de Guarulhos e traz para todos nós esse compromisso de cada vez mais nós termos políticas públicas que realmente venha culpabilizar aquele que tem feito mal às nossas crianças. Eu quero aqui agradecer a todos das redes, vejo aqui a doutora Dalila, que eu já encontrei ali, também a nossa querida, que eu não quero hoje, eu vou relatar alguns nomes, porque eu acho importante a gente ter as redes aqui em unidade. A secretária Vanessa de Jesus. Vanessa, para mim, e como todas as secretárias que passaram nas suas secretarias, para mim, é secretária, não existe subsecretária. Se ela está com a responsabilidade de levar qualquer pauta nessa cidade, nós temos também que valorizar nós, mulheres, aqui na cidade. Então, você, querida vereadora, você é secretária para mim, né, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Quero também agradecer a doutora Dalila, que está sempre à disposição dessa cidade. Não tem um dia que alguém procure a doutora Dalila Figueiredo na Asbrad e você não a encontre e ela não responda um pedido seu. Como também todas as redes, eu vi aqui o nosso secretário também, o Borota, vi aqui o senhor Borota, representando também a Secretaria de Segurança, a Patrulha Maria da Penha também, tem aqui a Solange, e toda a sua equipe, temos também aqui assessores de vereadores, todos que nesta manhã puderam compartilhar desse momento, vocês estão fortalecendo mais e mais as crianças de Guarulhos. Então, em nome da Paula, eu cumprimento todas as mulheres, em nome do vereador Wellington, todos os vereadores e também todos que estão aqui presentes representando a cidade de Guarulhos. Então, o nosso compromisso é esse, gente, é lutar pelas nossas crianças, porque as nossas crianças são o futuro de nós, que amanhã não estaremos aqui para debater pautas como essa. Então, parabéns ao Conselho Tutelar, parabéns aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigada. Agora com a palavra o vereador Daniel Santos. Quero desejar um bom dia a todos. É muito bom fazer parte deste evento. Quero parabenizar e cumprimentar meu amigo, vereador, pastor e presidente da nossa Comissão de Proteção às Crianças, Adolescentes, Wellington Bezerra. O Wellington Bezerra tem todos os requisitos para ser o presidente desta comissão. Eu acho isso muito importante. Em algumas comissões, como, por exemplo, da Segurança Pública, antigamente nós tínhamos membros, secretários e também presidentes que não eram da Segurança Pública, e é importante que em cada comissão a pessoa, para ser pelo menos presidente, tenha qualificação para isso e conhecimento de causa, e o Wellington Bezerra já foi conselheiro tutelar, levantou essa bandeira com muita dedicação, se tornando aí conhecido nos 4 cantos da cidade por proteger as crianças, os nossos adolescentes. Parabéns, presidente Wellington Bezerra, minha amiga vereadora Carlinda Tinoco, que é também secretária da comissão, que me receberam com muito carinho, e eu agradeço os senhores. Em nome do presidente Wellington Bezerra, eu quero cumprimentar a todos que estão compondo a mesa. O presidente me pediu para citar aqui o nome de pessoas convidadas que estão participando. A Vivi Macedo, que é coordenadora do projeto Transformando Esperança em Ação. A Fanny, que é fundadora do projeto Conscientização sobre Educação Inclusiva e no Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Também a Alessandra, que é diretora do Sindicato de Psicólogos, Psicopedagogos,
fonoaudiólogos, psicólogos e neuropsicólogos. Também a Márcia, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, Divisão de Alta Complexidade, a Fernanda Coimbra, que é coordenadora do Centro de Referência no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica, Casa das Rosas, Margaridas e Betes, a Sônia Delane, que é muito conhecida por todos nós, que é membro da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente, Guarulhos, Pessoas que Protege. Também a Dalila Figueiredo, que é da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, e também a GCM Solange Teixeira, da Patrulha Maria da Penha. Quero também cumprimentar uma irmã em Cristo, que a gente serve a Deus na mesma igreja, a eterna vereadora Vanessa de Jesus, da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. Bom, eu quero, neste dia de comemorar, de grande comemoração, de grande alegria, dos 35 anos de Estatuto da Criança e dos Adolescentes, eu quero parabenizar, em especial, os senhores que são conselheiros, porque se não fosse os senhores, seria quase que impossível cumprir o ECA, fazer cumprir o Estatuto da Criança e também do Adolescente. E justamente nesta semana, ou nos dias que antecederam esta comemoração aos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos uma explosão de informações nas redes sociais e também na grande mídia sobre a questão da adultização de crianças e de adolescentes. Mas isso não é novo, isso não é atual, isso já vem de muito tempo, de muitos anos. Inclusive, eu quero aqui dirigir a minha palavra, e aqui como nós, democraticamente, no parlamento, que é o falar, nós discordamos de alguns pontos, eu quero também trazer aqui um ponto que a vereadora Fernanda Curti, ela trouxe nesta manhã de conversa, de debate, de um tema que é tão importante, que nós não devemos responsabilizar apenas os pais, porque os pais também são vítimas. Quanto aos criminosos, o rigor da lei. Mas nós não podemos desresponsabilizar os pais nesse quesito, em relação a esse tema. Eu, como policial militar, 14 anos, trabalhei 10 anos nas escolas, sendo instrutor do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Um dia eu cheguei numa escola, presidente Wellington Bezerra, e uma menina, uma adolescente, 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, cursando o 5º ano, a criança entrou na escola com um short mostrando parte do seu corpo. E eu fui até a professora e falei, professora, na minha época de escola, nós tínhamos uniforme. Se chegasse na escola sem uniforme, não poderia entrar. Muito menos adentrar a escola com uma roupa mostrando parte do seu corpo, se tratando em especial de uma menina. A escola não tem regras concernente a isso? Ela falou, policial, tem. Porém, nós chamamos a mãe para uma reunião para tratar sobre essa questão, e a mãe veio com uma roupa mais curta do que a da filha, mostrando a tatuagem que ela tinha do pé à cabeça. Então, orientamos a mãe, e a mãe disse que não teria problema, não tinha problema nenhum. E aí eu faço uma pergunta aqui. Quando um pai, ao comemorar o aniversário de uma criança de 8 anos de idade, ele compra bebida alcoólica e deixa exposto a todos, como se a bebida alcoólica fosse para criança de 8, de 7 anos de idade, como se fosse para os seus amiguinhos. Nós não estamos tratando aqui de um tema de adultização? Esse não é um problema que tem que ser tratado no cerne, porque a família, ela é a base da sociedade. E se a família não tiver uma base, princípios e valores para passar para os seus filhos,
nós não também, e não estou querendo dizer aqui, inclusive, vereadora Fernanda Curti, que o criminoso não tem responsabilidade, que a culpa é da família. Não é isso. O criminoso, a ele, o rigor da lei. Mas pais, mães, têm a sua responsabilidade na formação, no cuidado, na proteção dos seus filhos. Parabéns, senhores conselheiros tutelares, e que viva o Estatuto da Criança e Adolescente, que comemora os 35 anos. Muito obrigado. E agora, com a palavra, e destacar, ao meu ver, a palavra mais importante aqui dessa mesa, a senhora Juliana de Paula, que é conselheira tutelar. Bom dia. Eu vou me ater ao meu discurso, porque não falo somente em meu nome, falo em nome de 35 conselheiros tutelares. E se deixasse o discurso somente no meu nome, eu falaria por 35 anos até os próximos aniversários do ECA. Então, eu cumprimento a mesa, agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, primeiramente, excelentíssimos secretários, excelentíssimos vereadores, autoridades presentes, colegas conselheiros tutelares, que eu olho daqui de cima e me faz brilhar os olhos. A comissão, dentro do Conselho Tutelar, a CPP, Comissão de Políticas Públicas, profissionais da rede de proteção, senhoras, senhores, familiares, meu esposo, meus filhos, minha irmã estão aqui hoje e que me emocionam um pouco. Amigos presentes, bom dia. Hoje celebramos mais do que uma data, celebramos uma revolução silenciosa, mas poderosa, na forma como o Brasil passou a enxergar as suas crianças e adolescentes. Há 35 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu como um marco civilizatório. Antes deles, nossas crianças eram vistas como objetos de tutela, menores em situação irregular. Depois dele, passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direito, merecedores de respeito, dignidade e prioridade absoluta, não apenas na teoria, mas na prática de políticas públicas, orçamento, nas decisões judiciais e na consciência coletiva. O ECA foi e é fruto de lutas de movimentos sociais, de profissionais comprometidos, de vozes que, mesmo silenciadas, nunca desistiram por clamar por justiça social e proteção integral. E foi com base nesse novo paradigma que surgiram os conselhos tutelares, órgãos autônomos, legitimados para zelar por esses direitos e garantir que o ECA saia das páginas da lei e entre na realidade de cada criança e adolescente. Como conselheiros tutelares de Guarulhos, uma cidade de grandes desafios, imensa diversidade, posso afirmar com convicção: a existência do Conselho Tutelar é uma das expressões mais concretas da democracia brasileira. Somos porta-vozes daqueles que muitas vezes não sabem aonde mais buscar ajuda. Somos a escuta, a intervenção e, muitas vezes, o último fio de esperança para famílias e crianças em sofrimento. Celebramos os 35 anos do ECA e reconhecer isso é ver com a sua criação vieram também avanços, como a queda do trabalho infantil, o aumento do acesso à escola, a ampliação de políticas de saúde e convivência familiar e a responsabilização do Estado diante da omissão e da negligência. São números e fatos completamente diferentes antes e depois do ECA. Só no ano de 2024, quero trazer dados e fatos. Foram atendidas mais de 6.700 crianças e mais de 4.700 adolescentes, atendendo a quase 8.700 denúncias. Tivemos quase 15.000 notificações, advertências e encaminhamentos realizados. Só de encaminhamentos foram feitos quase 9.300 para diversos órgãos e equipamentos de assistência social, saúde e educação.
O Conselho atuou em quase 8.400 violações de direito em 2024. E em 2025, nós já temos um número do primeiro quadrimestre que mostram mais de 3.300 violações de direito e mais de 2.100 crianças e adolescentes atendidos pelo Conselho Tutelar. Esses são números que falam. E aqui eu não posso deixar de reconhecer o papel fundamental do CREAS. O CREAS é o braço técnico especializado que acolhe, acompanha, fortalece os indivíduos que tiveram seus direitos violados. É no CREAS que encontramos profissionais que transformam o atendimento em oportunidade de reconstrução de vida. É lá que as medidas protetivas se tornam ação concreta, que as famílias recebem apoio para superar as fragilidades e que as vítimas encontram espaço seguro para recomeçar. Sem o CREAS, a nossa atuação ficaria incompleta. Eles são parceiros indispensáveis para o trabalho do Conselho Tutelar, para que ele não seja apenas um encaminhamento, mas de efetiva transformação social. Por isso eu deixo aqui o nosso respeito e reconhecimento a cada profissional que faz do CREAS um pilar da proteção social em nossa cidade. Isso também e deve ser um chamado urgente para os próximos anos, porque ainda vemos crianças fora da escola, ainda convivemos com a violência sexual, com o abandono, com o racismo e com a desigualdade. Ainda somos desafiados todos os dias a exigir do poder público que cumpra o que está na lei. A nós, conselheiros tutelares, não basta apenas atender às ocorrências. Somos chamados a ser presença firme, olhar humano, coragem ativa em cada território que atuamos. E isso só é possível com infraestrutura adequada, formação contínua, respeito institucional e parceria efetiva entre os entes públicos. Por isso, esse evento é sim uma celebração, mas é também um convite à responsabilidade. Aos legisladores aqui presentes, que continuem firmes em garantir orçamento, estrutura e apoio aos conselhos tutelares, para que funcionem com dignidade. A sociedade civil que continue vigilante, participativa, pois crianças não é o futuro. Crianças, elas são o presente e o cuidado deve ser agora. Aos colegas conselheiros tutelar, mantenham viva a chama da proteção, mesmo quando o cenário, e na maioria das vezes, nos é desfavorável. E finalizo aqui com o artigo 18 do ECA. Afinal, ele estabelece que é dever de todos, não somente do Conselho Tutelar, mas é dever de todos, pela dignidade da criança e do adolescente, protegendo-os de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Isso é o que o ECA nos pede e nos obriga a proteger com seriedade, compromisso e amor. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de registrar a presença do Dr. Marlon Leles, da Comissão de Direitos Humanos, Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Grande professor. Quero convidar aqui para a fala o senhor Vinícius Gomes Mendonça, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Bom dia a todos. Cumprimento os vereadores, na figura do vereador Wellington Bezerra, presidente da comissão. Cumprimento também a todos os funcionários aqui da Câmara, que fui 4 anos assessor, junto aqui com o prefeito Lucas, na figura do Welton, meu grande amigo. E também demais os conselheiros, na figura do Júnior, tanto também as conselheiras. A minha fala aqui vai ser bastante breve, só para reafirmar o nosso compromisso, né? Muitos conselheiros aqui, a gente conversa sempre, todos os dias, porque os problemas são enfrentáveis todos os dias. Então, todo dia a gente tem que sair e matar um leão, né? Isso, os conselheiros fazem isso de forma logram êxito toda vez quando eles vão
pegam seu carro e vão trabalhar nos conselhos tutelares. Então, eu reafirmo na figura do Henrique, o nosso secretário, na figura do prefeito Lucas Sanches, que a gente está aqui à disposição para sentar, conversar e enfrentar todos os problemas juntos, que nem como trouxeram a vereadora Carlinda, a secretária Vanessa de Jesus, a gente só consegue enfrentar esses problemas e resolver se a gente estiver junto. Isso é muito importante, essa conversa entre o Legislativo, o Judiciário, os conselheiros e o Executivo. Então, mais uma vez, me coloco aqui à disposição, todos têm meu telefone, todos sabem onde nos encontrar, para juntos a gente conseguir sanar os problemas dos conselhos tutelares. Essa é a minha fala. Reafirmo também, só para lembrar, a questão que a Juliana trouxe, o vereador trouxe, que é dever da família, é dever da sociedade civil, dos conselheiros e todo mundo, juntamente com o Estado, de lutar pelas crianças, não só de um nem de outro, de todos. Então, vereador, muito obrigado pelo convite. Aqui a gente está sempre à disposição de todos. Muito obrigado e um ótimo dia. Aproveitando a fala do Vinícius, quero reforçar que nós constantemente temos conversado com o secretário Henrique, inclusive apresentamos demanda na semana passada do Conselho Tutelar do São João e do Conselho Tutelar Pimentas 2, que estão sem administrativa, é isso mesmo? É Pimentas 2, né? E o secretário garantiu que ainda na próxima semana, dia 18, que os 2 conselhos serão restituídos com o administrativo, que é fundamental o trabalho deles no Conselho Tutelar. Então, estamos de olho, viu, Vinícius? Estamos de olho, pode ter certeza. Muito obrigado. A Juliana quer dar uma palavrinha? Por favor. Vocês me perdoem, mas eu queria chamar a comissão aqui de políticas públicas para entregarem um ECA aos presentes aqui na mesa. Vocês podem aplaudi-los, porque eles são maravilhosos. E veio todo mundo bonitinho, de preto, gente, coisa linda. Agora com a palavra a senhora Jane Souza, vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Bom dia a todos. Meus cumprimentos à mesa. Meu nome é Jane e eu sou representante da sociedade civil. É uma alegria muito grande estar aqui representando o Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente e representando como vice-presidente. Muito obrigada desde já aos conselheiros. Sem vocês, eu acredito que o trabalho não aconteceria, né? Esse momento é muito especial, porque reforça o quanto todos nós juntos podemos fazer a diferença na vida de nossas crianças e adolescentes.
Hoje nós celebramos os 35 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, marco que garante direito e proteção integral a todas as nossas crianças. Que continuemos unidos para transformar em realidade o que é lei histórica, assegura o nosso papel. Meus parabéns pela luta, em especial vai para todos os nossos conselheiros, como já foi dito por todos os nossos colegas, e que esse encontro nos motive mesmo a ficar firme com união e compromisso. Nosso muito obrigada. E gratidão a toda a rede de proteção. Muito obrigada, gente. Parabéns a todos. Muito obrigado, Jane. Agora com a palavra o senhor Francisco Borotti, secretário adjunto de Segurança. Senhoras e senhores, bom dia. Começando a cumprimentar aqui a mesa, presidente Wellington Bezerra, eu já me faço portador de um abraço aqui do nosso prefeito, Lucas Sanches, e um pedido de desculpas do nosso secretário de Segurança, Coronel Hélio, que teve uma outra agenda urgente, então por isso que ele não pôde estar aqui, mas também pediu que eu transmitisse o abraço e todo o respeito e o carinho que ele tem pelo trabalho que o senhor desenvolve aqui na cidade. Cumprimentar os demais vereadores, vereadora Carlinda, vereador Daniel Santos, os demais vereadores que estão aqui. Cumprimentar aqui a nossa inspetora Solange, que está aqui filmando, né? Você vê que o GCM ele tem múltiplas funções, né, vereador Daniel? E a gente, né? E em sua pessoa, Solange, cumprimentar todas as pessoas aqui, todas as mulheres, todos os conselheiros tutelares. E dizer num dia como esse, de comemoração do ECA, nós ficamos ali sempre pensando no que vamos falar. E, tal como dito por algumas pessoas aqui, pela própria Juliana, hoje é um dia de comemoração, né? Sendo um dia de comemoração, eu refleti muito sobre os dados que eu trouxe aqui da Guarda Municipal, e talvez não seja o momento e o espaço de falar, até porque, pelas comissões, todo o trabalho que nós realizamos na cidade, nós apresentamos esses dados constantemente para todos vocês. Então, em vez de falar da quantidade de estupros de vulnerável que a GCM atendeu, em vez de nós falarmos aqui da corrupção de menores, do abandono de capaz, dizer que é importante que nós continuemos juntos, como foi dito aqui, para que, de fato, as crianças e os adolescentes sejam protegidos, toda a sociedade precisa estar engajada nesse propósito, desde a família até as autoridades. Falando na área de segurança pública, nós dividimos o nosso trabalho de duas formas. O primeiro, que muitas vezes as pessoas pensam, é na repressão. E temos que reprimir, sim, os criminosos. Mas isso tem que ser sempre o último recurso. Quantos recursos nós temos antes de falar de uma repressão criminal? E aí eu trago um pouco do outro lado que a Guarda Municipal atua aqui na cidade, começando a falar da Patrulha Maria da Penha, que todos vocês conhecem, e eu tenho certeza que todos têm um carinho muito grande por esse trabalho que nós realizamos. Só no ano de 2025 já foram realizadas 2.534 visitas. E as visitas, quando nós falamos visitas, é diferente de uma ronda comum dos GCMs. A ronda dos GCMs ela é setorial, ela para nas escolas, para na UBS, para no Conselho Tutelar. Agora, as visitas não. As visitas são feitas por profissionais capacitados que atendem mulheres que são vítimas, que são vítimas de violência e que estão acobertadas por uma medida de segurança, uma medida protetiva de segurança. Então, é um atendimento muito mais personalizado, onde o GCM conhece a história daquela vítima. E, a partir do momento que nós passamos a conhecer a história daquelas pessoas, é claro que a forma de protegê-las é muito maior. Nós temos lá o nosso botão SOS Mulher, que é um aplicativo que fica instalado no celular das mulheres vítimas de violência que são atendidas pelo nosso programa, que é um simples toque de botão no celular, já é nos enviado um pedido de emergência com a localização de onde aquela pessoa está. E assim, o único dado que eu trago aqui de falar, claro, além das visitas, é que com esse trabalho nós já realizamos 73 prisões em flagrante, de
criminosos, de abusadores que descumpriram as suas medidas. Mas volto a dizer, hoje não é um dia aqui de trazer esses dados, porque esses dados são divulgados constantemente. É de falar, sim, que o trabalho da Maria da Penha, embora, como o próprio nome já diz, e carrega o nome, né, de uma defensora dos direitos e da defesa de violência contra as mulheres, que foi a dona Maria da Penha, do qual eu tive o orgulho e o prazer de conhecê-la, é entender que a Guarda Civil Municipal, o trabalho dela vai muito mais além. E nós atendemos, sim, as crianças e os adolescentes através desse programa. Nós temos adolescentes que já são vítimas de medida protetiva atendendo pelo nosso programa. E é claro que todas as mulheres que são mães, subsidiariamente, né, as medidas alcançam seus filhos. Então, todas as nossas ações também são voltadas às crianças e os adolescentes. Uma outra questão que eu trago aqui importante, quando a gente fala principalmente de família, é um outro trabalho de prevenção, o vereador Wellington Bezerra conhece bem, já participamos de algumas atividades juntos, a vereadora Carlinda, que é o programa Guarde, que é o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas, semelhante ao PROERD, vereador Daniel Santos, aonde ali sim nós fazemos a prevenção de segurança na sua essência, porque ali sim os nossos GCMs atuam com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, antes que eles sejam apresentados ao crime, antes que eles fiquem vulneráveis em situações de que podem utilizar drogas ou, de fato, caminhar para a prática de algum ato infracional. Então, esse é um trabalho muito rico, um trabalho muito nobre, que também nos enche de orgulho, onde nós fazemos, sim, a prevenção e conseguimos atuar, como eu falei para vocês, não de forma repressiva, mas sim de forma preventiva, porque eu acho que esse é o nosso grande trabalho e esse é o nosso grande desafio. Quando eu trago um dado para vocês, e o dado que eu divulguei aqui de 73 prisões em flagrantes, não nos orgulha de voltar aqui no ano que vem e falar para vocês, olha, com o nosso trabalho nós dobramos, e agora prendemos 140 pessoas. O que eu quero, e nós vamos trabalhar para isso, é que esses números diminuam. Porque se esses números diminuírem, é certeza que todos nós juntos estamos fazendo o nosso trabalho e o nosso trabalho está dando resultado. Então, eu termino a minha fala agradecendo a todos vocês, dizendo, eu não poderia deixar de citar a doutora Dalida, que muito nos ajuda, viu, doutora? Né? E a senhora sabe do carinho que nós temos pela senhora, pela Asbrad, quanto o trabalho da senhora é importante, junto lá conosco na Guarda Municipal. E finalizo, sim, minha fala dizendo a todos vocês, contem sempre com a Guarda Municipal de Guarulhos. Muito obrigado. Eu gostaria, estamos encaminhando aqui para o fim, eu gostaria, como um ato simbólico, tirar uma foto. Gostaria de chamar a vereadora Fernanda Curti. Por quê? Porque, repito, me entristece muito pessoas sequestrarem a pauta da infância. Sempre aconteceu, mas nesses dias piorou. Está bem pior. E a vereadora Fernanda Curti, ela colocou aqui de uma forma extraordinária. Nós temos muitas divergências, mas colocamos a criança no centro. E as nossas divergências, elas quase que desaparecem quando a criança está no centro, quando a ideia é proteger a criança. Então, eu gostaria de convidar a vereadora aqui para a gente tirar uma foto com ECA na mão, porque aquilo que nós pensamos é infinitamente menor do que o ECA. O ECA é maior do que as minhas ideias e as ideias da vereadora Fernanda Curti. Tem mais algum vereador aqui? Os vereadores saíram. Então, nós quatro, por favor, os quatro vereadores. Vereador Daniel. Vamos fazer aqui com as bandeiras?
Daniel, eu vou colocar um shortinho para tirar uma foto com ele. Oi? O que foi, Fernanda? Eu vou colocar um shortinho para tirar uma foto com você. Não pode ser curtinho. Só uso curtinho, Não vereador. pode mostrar o corpo, senhora Fernanda. Ele é meu, eu faço o que eu quiser. Olha a rebeldia. Foi? Foi. Além do shortinho, eu te amo. Parabéns, viu, Carlinda? Eu gostaria de fazer menção aqui. Gostaria que ficasse de pé os conselheiros tutelares, conselheiras do São João, por favor. Do Conselho do São João, desculpa os outros. Desculpa aí, gente, foi mal. Foi mal. Os 5 estão aqui, os 5? Ah, uma está no médico. Deus abençoe a saúde dela. Eu vou falar porque eu fiz algo público e preciso me retratar publicamente. Todo mundo sabe da minha atuação, não escondo e divulgo toda a minha atuação. Ouço muitas piadas, como ouvi esses dias. Você voltou a ser conselheiro tutelar? Zombando de mim. E eu só respondi, o conselho tutelar nunca saiu de mim. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe. Assim como o conselho tutelar, domingo a domingo, independente de que hora seja, eu estou de plantão. E vou responder a qualquer ocorrência que seja. Recentemente, estive em uma ocorrência com a Juliana, domingo, e varamos a madrugada. E, recentemente, uma ocorrência ali no Jardim São João, que a nossa atuação, não gosto muito de falar de mim, mas preciso para vocês entenderem. Foi simplesmente fantástica, porque foi possível apresentar subsídios para o Conselho Tutelar de São João para resgatar uma criança que estava sofrendo muito. E o Conselho já estava atuando de forma brilhante, eu só cheguei para ajudar um pouco mais. Porém, eu me precipitei, eu falhei na divulgação da minha atuação, porque a minha precipitação poderia ter prejudicado o trabalho do Conselho Tutelar de São João e poderia ter prejudicado a criança. Então, faço questão publicamente, isso aqui está sendo gravado, de pedir desculpas para o Conselho Tutelar de São João. Eu tinha falado por telefone que ia fazer isso, mas estou fazendo questão de pedir desculpas aqui publicamente, tá? A gente aprende com os erros. Mas quero deixar registrado também que vamos continuar lutando muito, trabalhando muito, correndo muito, discutindo muito, porque com certeza nós vamos discutir, vamos continuar discutindo, tem um conselheiro que vai continuar com raiva de mim, e por aí vai, e quando tudo acabar e a gente conseguir ajudar uma criança, salvar uma criança, a gente vai superando todas as coisas, Sônia Derlane. Então, mais uma vez, desculpa e vou evitar esse tipo de ação, tá bom? Então, para encerrar esse evento, quero agradecer a todos, todas que estão aqui, o trabalho de vocês, de cada um aqui, de cada ator da rede de proteção é fundamental, principalmente porque nós estamos pautados aqui, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se nós continuarmos observando esse estatuto e esse livro, nós vamos continuar garantindo o direito das nossas crianças e adolescentes, buscando um mundo melhor para todos. Que Deus abençoe, seguimos em frente na nossa luta. Muito obrigado.
Música